que nessa noite nós possamos crer que se nós temos sonhos, o Senhor é poderoso para realizar. O Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigados, irmãos. Boa noite, irmãos. Quero pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias capítulo 4. Glória a Deus. Neemias capítulo 4, todo mundo achou? Vamos ler junto alguns versículos. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos ridicularizou os judeus e na presença dos patriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar montes de entulho e de pedras queimadas? Versículo 3. Tobias, o amonita, o que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos a Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Amém? Senhor, continue falando conosco. Nós já sentimos a tua presença, sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor se revele mesmo, revele a tua glória, Senhor, poderosamente sobre nós nessa noite, que nós diminuamos para que o Senhor cresça e continue a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, a boa obra que o Senhor começou nessa campanha, nessa igreja, para a glória do teu santo nome. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Então nós estamos hoje orando, clamando pelo mês de julho. Já passamos um pouquinho da metade do ano e em julho nós já estaremos vivendo a estação do ano do inverno. E no inverno as coisas mudam muito de figura, não é, irmãos? E tem algumas pessoas que gostam, se sentem mais dispostas, mas a maioria das pessoas se sentem mais encolhidas, se resguardam mais no período do inverno. Algumas atividades deixam de fazer, enfim. E a gente sente isso também até na participação da igreja, como às vezes o frio do clima, o frio externo, às vezes afeta e abala a fé, o coração, né, internamente, e como a motivação às vezes já vai diminuindo, o ritmo vai caindo, não é mesmo? A gente não sente mais aquela mesma disposição. Vai chegando na metade do ano, você que fez os seus objetivos, está anotando mês a mês aí no seu bloquinho,
Talvez os objetivos que você traçou para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, talvez alguns deles não tenham talvez acontecido. Não sei. Tem coisas que, como o pastor falou aqui, acontecem de imediato, mas outras requer tempo. Requer tempo. E nós não sabemos qual é o tempo que Deus determinou para cada objetivo que nós colocamos. Nós sabemos que para tudo existe um tempo determinado, mas nós não sabemos porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós cantamos aqui que os sonhos de Deus são maiores que os meus. E vale a pena acreditar nos de Deus, né? Às vezes os nossos mudam tanto, não é mesmo? Então, aqui diante dessa situação, nós vemos que o povo de Deus, eles estavam empenhados num objetivo. E o objetivo era a reconstrução dos muros. E eles começaram bem animados. E foram bem motivados. A palavra de Deus fala que eles estavam com disposição para aquela obra. Estavam com disposição para trabalhar. Eles estavam ali firmados, olhando para aquele objetivo. Mas os adversários, os opositores, os inimigos começaram a fazer o quê quando eles ficaram sabendo? Desprezar, ridicularizar. Às vezes nós temos oposição, às vezes não, sempre a gente tem. A palavra de Deus até fala que às vezes o inimigo do homem são os da própria casa. Não é isso que diz a palavra de Deus? Às vezes são pessoas próximas a nós, que desprezam os nossos sonhos, que nos diminuem, que ridicularizam a nossa visão, a nossa ideia, o nosso objetivo, os desejos que nós temos. Às vezes não é nem de propósito, às vezes sem perceber. Às vezes você vem com aquela empolgação, aquele entusiasmo e a pessoa já joga aquele balde, né, de água fria com muito gelo ainda, né? Só a água às vezes não é o suficiente. A pessoa vem e apaga o seu entusiasmo. E quer apagar às vezes ali seu sonho, seu projeto, seu planejamento. E começa a ridicularizar. Que quando o adversário, a oposição, não tem a ver com a nossa vida, não faz muita diferença. Eu não me importo com que pessoas que eu não conheço, pessoas que não são minhas amigas, pessoas que eu não me relaciono, eu não me importo com o que elas pensam. Você se importa? Mas quando seus amigos, quando a sua família, quando pessoas que você quer bem, são queridas para você, são pessoas que você, né, tem afinidade, faz diferença. Às vezes você sente balançar ali, né? Você fala, será então? Será que eu vou? Será que eu não vou? E às vezes a gente se sente assim, porque a palavra do Senhor diz, Jesus diz que no mundo tereis aflições. E quantas lutas a gente passa, não é, irmãos? Que muitas vezes a gente se sente devastado. A gente se sente assim, em cacos, arrasado, né? E quando eu li esse texto de Neemias, capítulo 4, sempre me motiva muito. Porque quando o povo estava naquela situação e começou, a palavra diz que eles estavam totalmente dedicados ao trabalho, eles construíram até a metade. E na metade, eles pararam para ver que tinha bastante entulho. Eles pararam para ver que tinha bastante serviço ainda pela frente. Às vezes, na metade é que bate o canseira. Né? E em julho a gente vai estar um pouquinho para frente da metade do ano. E às vezes bate aquele desânimo. O sangue de Jesus tem poder. Porque às vezes parece que está tão longe de alcançar o objetivo. Às vezes a gente não olha que a gente já venceu a metade. Né? Às vezes a gente olha que, nossa, ainda falta metade para passar. Eu não sei você, mas para mim, principalmente quando eu estudava, o primeiro semestre sempre me pareceu o maior. O mais comprido, né? Não sei os estudantes, né? Parece que o segundo semestre não dá tempo quase de nada. Se tem que recuperar alguma nota, se tem que fazer ainda alguma coisa que não foi feita, parece que voa. Porque o mês de dezembro praticamente não se conta. As pessoas param mais cedo as atividades por causa das festas. Então quase não se tem tempo de se fazer muita coisa. E muitas vezes é na metade que o desânimo vem. Que a gente fala assim, poxa, eu já me esforcei, eu fiz a campanha,
Né? No primeiro dia, às vezes vem uma luta, vem uma tribulação, a gente está ali fortalecido, está abastecido. No primeiro dia você até fala, não, eu vou vencer, a vitória é minha. Mas no segundo dia você já, não, em nome de Jesus. Aí no terceiro dia, às vezes você fala assim, o sangue de Jesus tem poder, sai diabo. No quarto dia de luta, às vezes não dá uma semana, a gente já desanima, fala, poxa vida, eu me esforcei, eu jejuei, eu orei, eu fiz tudo que eu sabia. Por que eu estou enfrentando essa luta agora? Sabe, irmãos, eu creio que realmente os caminhos do Senhor, os planos do Senhor são muito maiores e são muito melhores do que os nossos. Quando nós vemos as promessas que Deus faz para o seu povo, nós vemos o trajeto até o povo chegar, porque antes de chegar na terra prometida teve deserto, né? E às vezes eu falo, nossa Deus, podia ter encurtado, né? Tinha a terra prometida, tem um processo, e o deserto não é para ninguém morrer, não é para matar. O tema dessa mensagem que eu não falei no início é Deus te quer para Ele. Deus não nos quer morrendo, sofrendo, não é do agrado de Deus as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos. Mas eu também acho muito interessante, e todas as vezes que eu passo luta, assim, eu também tento meditar bastante nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, em que Paulo nos dá uma aula de superação. Tá muito na moda falar de inteligência emocional. E Paulo, ele tinha realmente uma inteligência emocional também, um equilíbrio que nos ensina muito e nos inspira muito nos nossos dias até hoje. Porque ele diz lá no 2 Coríntios 12, no versículo 9 ao 10, ele diz, mas ele me disse, Deus dizendo para ele em resposta a uma oração que ele fez, por um espinho na carne que ele teve, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente está muito animado, irmão, se achando o máximo, a gente não ouve ninguém, não é? Nem está achando que a gente está com tudo. Quando a gente está tudo bem, às vezes no dia bom, está se achando o máximo, muitas vezes a arrogância, o orgulho, e vai atropelando, e vai passando, e nem de Deus muitas vezes a gente quer depender. Né? A natureza do homem quer ser muito independente, desde sempre. A Catarina, ela não sabe andar ainda. Ela está com um pouquinho de resistência. Se eu pegar na mão, ela vai. Se eu soltar, ela paralisa. Mas, mesmo não sabendo andar, ela quer se mover para um lado e para o outro. Ela quer tentar fazer as coisas sozinha. Quando ela vê que ela não consegue, aí ela para e se irrita e chora. Para ver se eu faço, então, o jeito que ela quer. Mas até então ela vai tentando fazer do jeito dela. Quando ela vê que não dá certo, daí ela chora. Aí ela chora, daí eu vou deixando, né? E o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E ele diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Não faz muito sentido, né? Por isso que a palavra fala que as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Quem é que vai ficar feliz nas lutas, nas batalhas, em se sentir fragilizado? Mas Paulo diz que se alegra ainda mais alegremente nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo haja na minha vida e através da minha vida. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu dou mais lugar para o Senhor agir. Quando eu sou fraco, nós oramos, nós buscamos mais. Nós que somos do Senhor, o povo de Deus. Muitas vezes os opositores, o Senhor até permite que se levantem contra nós, para nós vermos a glória do Senhor agindo. Não é assim? Para nós orarmos mais, para nós buscarmos mais, porque às vezes quando está tudo calmo, a tendência é o quê? Baixa a guarda. Está tudo calmo, está tudo bem, a gente baixa a guarda, né? Já às vezes dá mais lado para preguiça, né? Assim, nem sabe mais onde é que está a Bíblia, perdeu a Bíblia, não é? Nunca mais eu fiz um jejum, nossa, não aguento fazer jejum, né?
Ah, no inverno eu não vou para a igreja, eu não gosto de ir para a igreja, mas vamos marcar um churrasco para ver, né? Vamos marcar um almoço. Às vezes o almoço atrasa, quando tem almoço, festa, às vezes nem come, né, em casa para dar lugar para o almoço, porque vai ser banquete. Se o almoço atrasa um pouco, sem você perceber, você já jejuou meio período, né? Principalmente no almoço de domingo, que às vezes atrasa um pouquinho mais. Então a gente vê que às vezes é psicológico, né? Se é para o Senhor, você já acorda com mais fome. Mas se é para uma festa, alguma outra coisa, às vezes a gente tem essa tendência. Será que nós temos realmente focado nos nossos objetivos em Deus, onde nós queremos chegar? É importante nós termos os planos, mas é importante a gente saber muito bem, irmãos, quem Deus é na minha vida. O que a pessoa de Jesus Cristo representa de verdade para mim. E o que de fato, quem de fato eu sou para Deus. Porque se eu sei quem eu sou para Deus, eu tenho certeza que Ele me ama. Eu tenho certeza que eu sou filha. Eu tenho certeza que Deus cuida de mim. Eu tenho certeza que aquele que nem a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou, não me dará de graça juntamente com Ele todas as coisas. Se eu tenho certeza, críticas não vão me derrubar. Não vão me destruir. E os elogios também não vão me deixar besta, né? Achar que eu sou alguém. Porque às vezes a pessoa não pode ouvir um elogio, já se acha o máximo. Não, eu preciso saber o meu lugar. O meu lugar em Cristo. O meu lugar em Cristo Jesus. Quem eu sou, quem Ele é. Qual o propósito que Deus tem na minha vida, na minha casa, na minha família? O que Deus tem realmente preparado? Neemias e a sua equipe estavam motivados, eles iam levantar aquele muro. Já tinha falado com o rei, já tinha orado, já tinha jejuado. Eram homens realmente ali com visão. Mas o povo começou a buzinar demais no ouvido deles. Os inimigos, sabe como é que é, né? O diabo, ele, né, trabalha. O diabo trabalha, irmãos. O diabo trabalha, usa a boca dos outros, pega uns desocupados. Desde sempre é assim. Desde sempre pega uns que não tem nada para fazer, né? Para ir falar bobagem, para ir falar coisas que não tem proveito, para trazer o quê? Desânimo, desmotivação. Mas nós precisamos falar, Senhor, eu tenho uma grande obra. Eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completar até o fim. Se eu não abrir mão, Deus vai me aperfeiçoar nas minhas fraquezas. O dia que eu me achar um lixo, o dia que eu achar que eu não posso nada, o dia que eu achar que eu não sei, vai ser o dia que o Senhor mais vai fazer na minha vida. Vai ser o dia que o Senhor vai trabalhar mais em mim. E eu tenho certeza que se eu buscar o Senhor, eu vou achar. Porque o Senhor fala que buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes, nós nos sentimos desprezados. Às vezes são os pais, que às vezes pode desprezar os sonhos, os projetos dos filhos. Às vezes os filhos desprezam os pais, os projetos dos pais. Às vezes o cônjuge, né? A esposa, o marido. Tem muitas pessoas que às vezes são viúvo de esposa viva, é viúvo de marido vivo, porque às vezes não tem apoio, né? É órfão de pais vivos, porque às vezes não tem um apoio, não pode contar. Mas nós temos o Senhor para contar. O salmista diz, quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Às vezes nós não temos aquele apoio, né, que você esperava, mas quando te faltar apoio, você achar que você está no fim da linha, no fim da vida, o apoio vem do próprio Deus. O próprio Deus nos acolhe, o próprio Deus nos sustenta, o próprio Deus nos ajuda e faz. Porque apesar do Senhor não ter tempo específico, as coisas do Senhor não demoram porque Ele precisa de tempo. Ele é soberano, Ele é poderoso. Quem precisa de tempo somos nós, né? É muita coisa que se o Senhor fizesse tudo de uma vez, né? A nossa fragilidade humana não daria conta. Nós precisamos de tempo para deixar o Senhor ir trabalhando na nossa vida, no nosso entendimento. Nós precisamos de tempo para ir aprendendo, para ir crescendo na graça, crescendo no conhecimento e não morrer no deserto, como tantos morreram e morrem até hoje, sem alcançar a promessa.
Não é o objetivo de Deus. O objetivo do Senhor é nos ter cada vez mais perto dele. Deus nos quer para ele, irmãos. Deus nos quer para ele. As oposições muitas vezes nos impulsionam para ir mais longe, para alcançar mais, porque tira a gente da zona de conforto. Nos tiram da zona de conforto. Se tem alguém aí contrário a alguma coisa que você tem sonhado, tem planejado, tem alguns temperamentos que se sentem mais motivados, outros mais tristes, desanimados. Um dos meus maiores sonhos era fazer faculdade. Sempre foi desde criança. Eu nem sabia direito o que era faculdade, mas eu sabia que eu queria ir. Né? Criança a gente não entende direito, mas eu já falava que eu queria fazer. E esse sempre foi o meu maior sonho. Às vezes você fala, ai Cíntia, mas que sonho? Esse é o meu. Né? Cada um tem o seu. Eu não sei qual é o seu sonho. Se guarda o seu sonho, apresenta diante de Deus, né? Esse era o meu. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o ensino médio junto com o colégio técnico de enfermagem. Então eu trabalhava o dia todo, estudava o dia todo, né? De manhã até de tarde, saía bem cedo e chegava de tarde, ainda tinha um curso complementar 2 vezes por semana, então 2 vezes por semana eu chegava ainda depois das 8 da noite, chegava mais tarde. Enfim, terminei o ensino médio. Fui fazer 1 ano de cursinho. Naquela época, meu pai ainda não era aposentado, né? Estava lutando para se aposentar. Eu estava começando a frequentar a igreja, ainda, né? Estava nova na fé, nova convertida. Minha mãe ia comigo, acompanhava. Enfim, fiquei 1 ano fazendo cursinho, meu pai prestando serviço informal para uma empresa. Não tinha carteira assinada naquele ano. Ele sempre trabalhou registrado, naquele ano ele não teve. Estava indo tudo bem. Então, no próximo ano, seria o ano que eu iria para a faculdade. Se eu não passasse em alguma pública, ele iria pagar a faculdade para mim. Esse era o nosso combinado. Mas, ao mesmo tempo, eu nova na fé, falava para Deus, Senhor, né, tava aquele momento que eu falei, Senhor, eu quero muito ir para a faculdade. Mas se for para eu ir para alguma faculdade e me perder, eu também não quero ir. Né? Mas falei assim para o Senhor, chorando, porque eu queria muito, né? Mas também eu não queria que o meu pai precisasse pagar para mim. Então dá um jeito aí, como o Senhor vai resolver esse problema? Enfim, eu fiz o vestibular naquele ano, não passei. No outro ano, no comecinho do ano, meu pai sofreu um acidente. Eu estava numa campanha de sexta-feira de oração para que ele se convertesse. Meu pai bebia bastante, sempre trabalhou muito e tudo mais, mas a gente sempre teve muito conflito, muita briga, muita discussão por conta dele beber. Enfim, resumindo, a gente brigava bastante. Eu estava numa campanha de oração de sexta-feira para que ele se convertesse. E numa sexta-feira eu estava lá orando, veio a notícia que ele tinha sofrido um acidente. Ele foi pescar e ele caiu foi subir numa caixa d'água, né, do lugar do pesqueiro que ele estava, e o pilar de concreto soltou. E ele caiu de lá, porque o pilar de concreto caiu. E ele caiu junto da altura. E o pilar caiu na perna dele e ele sofreu uma fratura exposta. Foi direto para emergência, para uma cirurgia. E meu pai fumava também, tudo mais, o osso não cicatrizava. Como ele estava... Naquele ano saiu a aposentadoria dele. Minha mãe estava começando com o trabalho de joia, mas não tinha clientes fixos ainda. Mas não tinha uma renda, porque ele estava sem carteira assinada, num trabalho informal. Só recebia se trabalhasse. Então... glória a Deus, tinha recebido a aposentadoria, estava tudo bem naquele, mas teve esse acidente. Resultado, né? Aquele ano foi um ano muito difícil, financeiramente também, porque ele não cicatrizava, ele não conseguia tirar aquela gaiola, sabe aquela gaiola que fica por fora da perna? Ele precisou colocar pinos por dentro e gaiola por fora. Então não podia pôr o pé no chão, não podia trabalhar. Enfim, como ele fumava, passou o ano todo, 1 ano, para que cicatrizasse aquele osso e pudesse tirar aquela gaiola de fora. E aí eu fui trabalhar no hospital. Deus abriu as portas para mim. Eu trabalhava antes num outro emprego, ganhava bem menos. Meu pai falava assim para mim, olha, tá assim, não vai ter salário esse ano, não precisa pôr dinheiro em casa. Comida eu vou ter, vou sustentar. Mas é só. O que você ganhar, você vê, é para você, mas não tem para nada, não tem dinheiro para nada.
ficou tudo claro, né, lá em casa, não tem dinheiro para nada. Naquele ano, eu falei, Senhor, eu quero muito ir para a faculdade. Como que vai ficar? Vou perder mais um ano? E orando ao Senhor, eu fui então trabalhar à noite, para ter dinheiro para poder pagar a faculdade, porque trabalhando de dia não dava para pagar. E fui fazer uma prova para conseguir uma bolsa. E aí, graças a Deus, eu consegui uma bolsa de 50%. Falei, agora dá para pagar. Mas aí, fui trabalhar de noite. Resumindo, né? Fui trabalhar de noite. Irmãos, a primeira noite, ok. Era das 6 da tarde às 6 da manhã. No segundo plantão, deu 3 horas da manhã. Irmãos, eu sentia assim uma náusea de sono. Eu sentia tanto sono, que por mais que eu tivesse com o olho aberto, eu me sentia dormindo de olho aberto. Não sei se você já sentiu isso. Mas eu nunca no meu corpo tive essa experiência quando eu comecei a trabalhar de noite. De me sentir assim, mesmo com o olho aberto ali, parecia que eu estava muito longe, parecia que eu já estava assim, desligado, não estava naquele lugar. E a minha mãe falava assim para mim, Cíntia, você não vai dar conta. Seu serviço é muito sério, você vai matar os outros, sai desse horário. Porque eu chegava em casa e eu falava para ela que eu estava ruim, né? Como foi o plantão? Eu falava, ai mãe, depois das 3 eu nem sei. Tinha dias que eu nem lembrava, voltava dirigindo. Tinha dias que eu nem lembrava como eu chegava em casa. A gente ri, mas é sério, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu lembro, né? Eu já contei isso para algumas pessoas, mas eu lembro que teve uma noite, nesse período de adaptação, que deu umas 4 horas, eu estava sentada assim, lutando, né? Para não dormir. Quando estava bem acelerado, glória a Deus, daí você fica envolvido, mas quando acalmava um pouco, aí já vinha aquela sensação ruim, parecia que a minha cabeça estava cheia de água, uma náusea, uma coisa bem estranha, assim, de relatar, né? Nunca tinha sentido isso e depois também não senti mais, mas eu lembro que eu estava numa noite assim, e a moça da higienização passou e ela viu que eu estava assim, num estado de morta-viva, né? Ela viu que eu estava assim, ela passou, cumprimentou, até respondi, mas ela viu que eu não estava bem. E eu ouvia vagamente, lá no fundo da minha cabeça, a voz dela falando. E ela falou assim, coitadinha, não vai aguentar. Só que não é para ela, coitadinha, não vai aguentar. Aí eu ouvi aquela palavra, e aí eu, né, fui para casa, acabou o plantão, fui para casa. E eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Realmente, minha estrutura, eu acho que eu não aguento mesmo. Sair e ainda ir estudar depois, na sequência. Ainda mais depois que tomava banho, né? Aí, pronto. E tinha que tomar, né, irmão? Porque depois de trabalhar 12 horas no pronto-socorro, não tinha condição da pessoa ir para qualquer lugar sem tomar um banho. Irmãos, eu tenho mais assim, entendeu? Hospital, velório, eu tenho que tomar aquele banho depois. A gente vai, ok, glória a Deus. Mas depois, tudo tem que passar por um processo, né? Então, eu falei, Senhor, eu orei a Deus. Entrei na faculdade e o professor de fisiologia falou para mim a mesma coisa. Chegou na primeira semana de provas, era uma matéria muito complicada e eu com muito sono, não estava entendendo quase nada do que ele estava falando. Estava bem difícil para mim a parte dele, né? As outras eu ainda levava bem, mas a dele estava difícil demais, assim, de raciocinar. E ele falou para mim, ele falou, Cíntia, eu não quero te desanimar, mas já te desanimando, né? Você não nasceu para trabalhar de noite e estudar de dia. Ou você, vou te dar um conselho, você escolhe, ou você trabalha ou você estuda. Se o seu sonho é fazer faculdade, então você estuda, ou você larga esse emprego, ou então você vai trabalhar e pronto. Os dois para você não vai rolar. Ele falou assim, claro. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Tanta gente consegue. Tudo bem, eu sei que é o ideal eu dormir de noite. Mas tanta gente consegue, eu trabalho com gente. Por que eu não? Eu tenho o Senhor que me sustenta. Se o Senhor me sustenta, eu creio que o Senhor que abriu a porta desse emprego, eu creio que foi o Senhor que me ajudou a conseguir essa bolsa. E é o Senhor que vai me sustentar. Senhor, me ajuda. Me sustenta. Irmãos, eu voltei depois pro plantão. Eu ia pro plantão já orando, né? Orando, clamando. Não foi fácil, mas o Senhor me sustentou.
porque esse era o meu maior sonho. Mas você precisa pagar um preço. Não é porque é o seu maior sonho e Deus te ajuda que Ele vai te dar tudo de mão beijada e não vai ter gente que vai falar para você, esse é o seu sonho? Ah, para você não vai dar certo. Para você não dá certo para os outros. Dá certo se a sua vida fosse outra. Dá certo se o seu marido fosse outro. Dá certo se a sua esposa fosse de outro jeito. Dá certo se você fosse mais velho, se você fosse mais nova. Daria a Deus, daria coisas assim que na nossa vida não vai rolar, né? Não vai adaptar. Não, nós servimos um Deus que é fiel em tudo que Ele prometeu. A menos que o seu sonho não glorifique e não honre a Jesus, coloque no altar de Deus. Mas coloque por completo, porque eu creio num Deus que não tira nada da gente, é um Deus que acrescenta. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac para ele. Deus queria quem, irmãos? Deus queria quem? Deus queria ver o coração de Abraão. Deus pediu o filho da promessa. Tanto tempo esperou. Será que ele ia roubar isso, tirar isso dele? Não, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Eu vejo aquela viúva de Sarepta, mandou Elias ir lá na casa dela, que ia ser sustentado por ela. Chegou lá no ano pior que tinha. Pior dia. A seco, uma escassez, a mulher ia fazer a última refeição da vida para morrer. Ele chegou pedindo água e pão. Básico, né? A gente olha essa história e quando sua dispensa está cheia, a gente às vezes não se identifica com o caso, né? Mas vai pedir água e pão no dia que a gota d'água tá ali valendo ouro. Tá contado o negócio. Deus queria, será, acelerar a morte da mulher, do filho dela? Será que era isso que Deus estava querendo? Dá logo para ele, para você morrer mais rápido e acabar com isso? Deus estava querendo o quê? Que ela queria ser Deus daquela mulher. Queria mostrar para ela que Ele era Deus. E a palavra de Deus fala lá em 1 Reis, no capítulo 17, onde fala dessa passagem, no versículo 24, ela dizendo assim, a comida e a palavra. Não, a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. A comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a família. Olha o que Deus fez. Eu não sei o que ela pensou depois, porque o filho dela, mais para frente, ali naquele mesmo capítulo, morreu. E aí, Elias fez tudo aquilo, ressuscitou o menino, e no final, para ela dizer, agora eu sei. A mulher ia fazer a última refeição lá atrás. Viu tudo o que fez. A fartura, a abundância que foi. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou. Mas Deus precisou trabalhar um pouquinho ali nela. Porque agora, só depois que o menino morreu e ressuscitou, ela disse, agora eu sei que você é um homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu lendo essa história, eu ainda coloco na minha Bíblia. Só agora que ela se tocou? Às vezes a gente demora, né, irmãos? Quantas coisas que Deus já fez para mim, Deus já fez para você. E às vezes uma luta, uma batalha, uma aflição que a gente passa, a gente esquece quem Ele é. A gente esquece o que Ele já fez. A gente deixa de trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E dá lugar para pensamento de derrota, de desprezo, de destruição, como se os inimigos fossem maiores. Eu vejo o povo caminhando para chegar na terra prometida. Quando o povo vai chegar lá em Jericó, marca muito essa passagem para mim, porque Raabe fala para os espias, está todo mundo aqui na cidade morrendo de medo, porque todo mundo aqui ouviu falar o que Deus fez por vocês. Todo mundo aqui ouviu falar as maravilhas, o mar que abriu, o maná, os milagres, os sinais. Todo mundo aqui está com medo. Mas eles mesmos, quando foram passar o relatório para Josué, o que eles falaram? Nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Que nada, o povo estava morrendo de medo. Irmãos, nós precisamos olhar para nós com os olhos que Deus nos vê.
Não é com o que os outros falam, não. Porque às vezes o outro, por inveja, quer jogar areia nos seus sonhos. Por inveja, porque vê o seu potencial, vê o potencial dos seus talentos, da unção que Deus te deu, vê o potencial do que Deus tem para você, quer jogar areia e falar, não vai dar. Pois saiba de uma coisa, irmãos, quando fala para mim que não vai dar, aí que eu quero. Aí que eu quero, porque só faltou, precisou. Eu, Cíntia, realmente estava achando, eu acho que não vai dar eu trabalhar de noite. Pensei várias vezes, pensei. Mas faltou aquela motivação, né? Aquela motivação para eu me esforçar um pouquinho mais. Deus via que eu podia me esforçar um pouquinho mais. Talvez eu mesma não estava vendo. Mas precisou 2 pessoas virem dizer que aquilo não era para mim, para eu ter certeza que era. Porque às vezes demora um pouco para eu saber o que eu quero. Mas o que eu não quero, eu tenho certeza mais rápido. Eu tenho. E tudo que eu tinha certeza era que eu não queria deixar aquela oportunidade passar. Isso eu tinha certeza. Às vezes demora um pouco para os indecisos, né? O que eu quero? O que eu escolho? Eu, às vezes, demoro a ter certeza. Se eu vou, se eu não vou, eu quero, eu não quero, vai dar certo, é para mim. Mas o que eu não quero, eu tenho certeza mais rápido. Às vezes a gente precisa de umas motivações. Como eu falei, eu sei que depende do temperamento. Tem pessoas que quando falam, isso aqui não é para você, a pessoa já se encolhe e fala, é verdade, isso não é para mim. Se o seu temperamento é assim, lembra de Paulo, quando eu sou fraco, eu sou forte. Ora a Deus e deixa Deus dizer se aquilo é para você ou não. Deixa o poder de Deus operar na sua vida, agir na sua vida e dizer o que Deus tem. Não o que os outros falam, é que Deus fala. A palavra de Deus fala em Jeremias 29. Eu é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de depressão, pensamentos de destruição, pensamento de humilhação, de derrota, de doença, pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Em um futuro. Diga amém. Quem sabe o que planeja é Deus, irmãos, nem nós. Às vezes a gente faz cada plano besta. Eu falo por mim. Cada plano, é por isso que a melhor coisa é falar, Senhor, esses são os meus planos, mas seja feita a tua vontade, porque os teus planos são maiores que os meus. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza. Tudo coopera para o meu bem, então me faz ver, me faz enxergar, me sustenta. Está chorando, está difícil, eu também choro, mas aos pés do Senhor, de Jesus, eu não abro mão. Dos planos do Senhor, eu não abro mão. Eu não sei você, mas quanto a mim, né? Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem dia que é mais difícil, tem dia que está mais complicado, tem dia que parece que não vai dar. Quantas vezes você achou que você não ia conseguir, no fim, Deus te sustentou? Quantas situações, quantas? Essas coisas, irmãos, é para fortalecer a gente. Oposição para filho de Deus não é para te derrubar. Oposição é para te exaltar, porque os humilhados são exaltados. Deixa que humilha você. Quem levanta a gente é Deus. Deixa que fale, deixe que abate, deixa. Põe diante do Senhor e deixa Deus trabalhar para você ver. Agindo Deus, quem impedirá? Vai combatendo na palavra, irmãos. Eu gosto de ler a palavra, porque eu gosto de orar, muitas vezes reivindicando a palavra na minha vida. Eu falo, Senhor, dá ordens aos teus anjos ao meu respeito, para eu não tropeçar. Para eu não tropeçar. Dá ordens aos teus anjos a respeito da minha casa. Dá ordens aos seus anjos a respeito do meu marido. Cuida dele, sustenta, ajuda. Vou orando assim, irmãos. Você vai aceitar tudo que fala contra você? Eu não aceito. Eu sei quem eu sou para Deus. Você sabe quem você é para Deus? Você sabe? Jesus morreu na cruz para depois você passar vexame? Não, irmãos. O que a gente faz quando as coisas começam a dar errado? O que a gente faz quando aquele investimento não foi para frente? O que a gente faz quando um tratamento parece que não vai para frente? O que a gente faz quando passa o emprego, passa uma oportunidade, o que você queria não aconteceu? O
que nós fazemos quando o dia mau chega? Quando a frustração vem? Se eu falar para você que 2019 vai ser só alegria, é mentira. Eu sei que é bom a gente ouvir e desejo que seja para você só alegria. Eu desejo, mas se eu falar que vai ser assim, eu estou mentindo. Se o próprio Jesus falou que vai ter aflição, quem sou eu para dizer que não vai? Mas ele diz, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Filho de Deus renova o ânimo em Jesus. De nós mesmos nós não podemos. Neemias falou, de nós mesmos nós não vamos ter condição de fazer esse trabalho não. Ele falou aqui, ó. Os trabalhadores já não têm mais força e já tem muito entulho. Por nós mesmos nós não vamos conseguir reconstruir esse muro. Mas aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, aquele que começou a boa obra na sua família, é fiel para completar até o fim. Mas eu não posso abandonar. Qual é meu papel? Não abandonar. Fala para a pessoa que está do seu lado, o seu papel é não abandonar. Porque Deus não gosta de quem retrocede. Não. Deus não se agrada de quem anda para trás. Você pode até ir mais devagar, mas vai na presença de Jesus. Diminui o ritmo, mas não deixa de avançar para o alvo. Eu quero ir para o meu alvo. Meu alvo é Cristo. Amém? Meu alvo é Cristo. Se eu não receber tudo que o Senhor tem para mim, mas o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé nessa noite, irmãos. O Senhor fortalecer, mas sobretudo abrir os nossos olhos e a nossa visão. O tamanho do nosso desafio, da nossa luta, vai apontar o tamanho da nossa vitória. Davi não era ninguém até ele derrubar Golias. Era só mais um menino pequeno, né? Os irmãos olhavam para ele, com quem você deixou as poucas ovelhas? Aquele desprezo, né? Ah, o que você faz não é importante. Com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Um menininho insignificante. Pois aquele menininho insignificante valia por todo o exército de Israel. Tanta gente maior se sentindo máximo. Mas o Senhor era com Davi. A presença do Senhor na nossa vida que faz a diferença. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. O que resta para nós é nos prostrarmos diante do Senhor e clamar a Deus e falar, Senhor, me ajuda. Nós não podemos nada, irmãos. Mas fala para o Senhor, Senhor, o que eu tenho que melhorar na minha vida? Faz essa pergunta para Jesus. Às vezes a gente se acha igual aquele menino rico, aquele jovem rico, que chega para Jesus, eu guardo a lei, eu sou perfeito, eu faço tudo certo. Tá faltando nada para mim, né, Jesus? Como eu falei, Jesus te quer para ele. E aí o que Jesus falou? Não, tá te faltando uma coisa. Lindão, tá te faltando. Vende tudo que você tem. Será que Jesus queria alguma coisa dos bens? O provedor quer alguma coisa? Irmãos, faz o teste. Eu era nova convertida, eu já vou encerrar, que já passou o meu tempo. Mas eu ouvi isso, eu cheguei na minha casa, me sentindo assim, nossa, eu tô tão bem, né? Apesar de eu ser nova convertida, mas faz tempo que eu não brigo com meu pai. Ó, já era uma vitória, né? Porque a gente brigava bastante. Faz tempo que eu não brigo com meu pai, faz tempo que eu não sou mal criada com a minha mãe. Tô indo bem na escola, tá tudo bem. Sou dizimista, não tô pecando em nada. Fui lá, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu melhore na minha vida? Mas assim, sério, irmãos, foi uma coisa muito rápida. Muito rápida. Avareza. Aí eu falei, nossa, misericórdia, eu não sou avarenta. Mas o Senhor falou para mim que eu era. Não é sempre que acontece isso, mas naquele dia aquela certeza. E na hora você fala, não. E o Senhor falou, não, avareza. Tá avarenta. Mas como? Eu sou dizimista fiel. Mas vou confessar, abrir meu coração. Minhas ofertas não passavam de R$10. Falei, Jesus, então me ajuda. Não estou menosprezando, estou falando o meu caso. Deus falou para mim, comigo, que eu precisava melhorar. Lógico, ao longo da vida a gente vai melhorando muitas outras coisas.
você possa falar: Senhor, o que eu preciso melhorar? Eu quero te agradar em tudo. Deus não queria o meu dinheiro. Como eu falei, Deus nunca toma de nós, o Senhor só acrescenta. O que Ele quer somos nós. O Senhor quer você para Ele. Deus não quer as suas coisas. Ele te deu. Tudo que nós temos vem dEle. Fôlego de vida veio dEle, a saúde. O Senhor resolveu não dar saúde, ai de nós, irmãos. O Senhor não deu abrir a porta do emprego, não mandar cliente. Ai, se o Senhor não prosperar a empresa. Ai, é o Senhor que nos dá tudo que nós temos. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. O Senhor quer o que nosso? O Senhor nos quer para Ele. Que você possa ter coragem de colocar o seu sonho, o seu projeto diante de Deus. Independente do tempo que leve ou do que o Senhor faça, você possa dizer: Senhor, além dos meus, eu também quero viver os seus projetos, os seus propósitos. Eu quero fazer a tua vontade. E quero que o Senhor trabalhe no meu coração, porque eu quero me alegrar na tua vontade. Não quero fazer com má vontade, porque fazer reclamando, a Bíblia fala que não tem proveito. Amém? Mas que nós possamos nos alegrar em viver os sonhos e os planos do Senhor na nossa vida. Porque os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Quero chamar o pastor.